Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Dizendo que só o Senhor é Deus. E sendo assim, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, abençoa o Teu povo. Por esse meio de graça, a exposição das Sagradas Letras, pedimos pela vida do pastor Luiz Ronilson. Usa-o como Teu instrumento, que ele possa falar tudo aquilo que o Senhor o preparou para isso nessa noite, durante a semana, estudando os textos bíblicos, e que possa ser de fato usado por Ti. É isso que Te pedimos e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Exaltado prossiga sendo o nosso Deus. Adorado prossiga sendo Ele na beleza da sua santidade. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, abramos a Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus Cristo. No Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo 3. Palavra do nosso Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A partir do versículo 14, Apocalipse de Jesus Cristo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Assim se encontra a Sagrada Escritura, toda a igreja de pé ou em pé, os que puderem. E acompanhe a leitura da palavra, aqueles que estão nos acompanhando através dos nossos canais, o mesmo convite, a mesma convocação. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, disse Cristo, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Tome os vossos assentos, povo de Deus, igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Este é o último sermão da série As 7 Cartas, um raio-x da igreja. Agora, o Senhor nos apresenta o raio-x da igreja de Laodiceia. Uma cidade que da sua região
a mais rica. Todos os comentaristas bíblicos, os historiadores eclesiásticos, até mesmo a história comumente chamada de história secular, descreve Laodiceia como a cidade dos milionários. A cidade dos banqueiros, das finanças, a cidade de um centro bancário e financeiro, a cidade que tinha um centro médico, muito especialmente na área dos olhos, oftalmologistas. Lá eles tinham um dos melhores colírios para a época. A cidade também que, de certa forma, era um centro de moda. Então era ela rica mesmo. Consequentemente, a igreja era composta de membros ricos. Literalmente ricos. E como eles eram ricos? E já de antemão queremos deixar claro que o raio-x que ele apresenta dessa igreja, um raio-x totalmente negativo, não se dá pelo fato de que a igreja era uma igreja rica, pois o nosso Deus também é o Deus que abençoa com riquezas, com a finalidade de que os ricos também possam abençoar os que precisam. Dissemos aqui quinta-feira que pregaremos uma série aqui com o seguinte tema: abençoados para abençoar. Então, o raio-x da igreja não é pelo simples fato de que a igreja era rica, mas sim como ela encarou a riqueza, como ela se relacionou com a riqueza. Sim, com as consequências do enriquecimento. E depois da queda, todos nós temos dificuldade de lidar com isso. Então a cidade era rica, consequentemente a igreja era rica. Então observem o raio-x que ele dá daquela igreja. Ou melhor, a reação que o próprio Cristo tem para com aquela igreja. Vocês já perceberam aí no capítulo 3. Ele disse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nenhum elogio para essa igreja. Para essa igreja ele disse: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vocês estão gerando em mim ânsia de vômito. É claro que o nosso mestre por excelência pegou carona com águas que emanavam de Colosso, uma outra cidade próxima, águas que emanavam de Herápolis, uma outra cidade próxima, de uma água quente, da outra uma água fria. Mas quando essas águas chegavam em Laodiceia, elas chegavam morna, ainda mais com certos resíduos que aumentava mais ainda a probabilidade de náusea, de enjoo. E o nosso supremo pastor, ele pega carona dessa realidade da cidade. A cidade sabia o que era sentir ânsia de vômito, em virtude da água que lá chegava, uma quente, uma outra fria, e a água que chegava lá era morna. Então as pessoas sabiam o que era sentir ânsia de vômito. Os membros da igreja sabiam o que era sentir ânsia de vômito.
pois ele se aproveita desse contexto geográfico, social, histórico, científico, experimental para dizer: eu estou com ânsia de vômito. E essa ânsia de vômito, quem está provocando em mim são vocês. Vocês, membros da igreja de Laodiceia, vocês estão gerando em mim ânsia de vômito. Gente, isso é forte. E quem está dizendo isso é o próprio dono da igreja. Quem está dizendo isso é aquele que ama a igreja. Aquele que se dirige à própria igreja de Filadélfia dizendo: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Então ele estava dizendo: eu estou sentindo ânsia de vômito, vocês estão provocando em mim ânsia de vômito, motivado por amor. O amor e a verdade não são antagônicos, não são inimigos, não são opositores. Pelo contrário, o amor ama a verdade. Quem ama, cuida. Quem ama, repreende. Quem ama, disciplina. Então grave isso. Eu fico pensando a liderança daquela igreja tendo que ler essa carta para a igreja. Nós estamos aí num abismo cronológico, já são mais de 2000 anos. Então nós não sentimos muito impacto. Nós estamos em pleno século 21, agora imagine o público original daquela carta, a própria igreja que se encontrava em Laodiceia, tendo que ouvir o soberano, tendo que ouvir daquele que é o amém de Deus. É assim que ele se apresenta a essa igreja. E a expressão amém, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, Isaías 65, o próprio Deus se apresenta como amém. No Novo Testamento, Cristo com frequência usa aquela expressão em verdade, em verdade. Ele também é apresentado pelo apóstolo Paulo. Paulo diz que em Cristo nós temos o amém de Deus. E a ideia de amém aí é: Ele é o que Ele diz ser. A testemunha fiel e verdadeira. Ele é autêntico. E Ele é o soberano da criação, o princípio da criação de Deus. Aí no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, João descreve, movido pelo Espírito Santo, que tudo que existe, existe nele, por meio dele, Cristo, e para Ele. Então aquele que é o amém de Deus, que é a verdade em si mesmo, a verdade absoluta, mas além disso ele só diz a verdade, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ainda mais, ele é co-criador com o Pai. Aquele que, com o Pai, no poder do Espírito Santo, colocou ordem no caos. Lembram de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é uma expressão geral. Aí agora vem: a terra era sem forma e vazia. Ela precisa agora de ordem. Aí o texto prossegue: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí vem agora a ordem: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E todos aqui temos ciência, todos conhecemos Gênesis, os 2 primeiros capítulos, o primeiro e o segundo capítulo.
descrevem o Criador trazendo à existência a criação. O Deus da ordem, o Deus que é especialista em colocar ordem no caos. É assim que ele se apresenta à igreja de Laodiceia: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, e eu sou o princípio da criação de Deus, o soberano da criação. Então ouçam, vocês estão provocando em mim náusea, vocês estão provocando em mim ânsia de vômito. E esse é o tema do último sermão da série, as 7 cartas, um raio-x da igreja. Uma igreja que provoca ânsia de vômito no seu próprio dono. Uma igreja que provoca ânsia de vômito no seu próprio Senhor, no seu próprio Salvador Jesus Cristo. Laodiceia. Não sejamos como Laodiceia, em o nome de Jesus Cristo. Por que então? Por quê? O que a igreja estava fazendo para provocar no próprio Cristo, exaltado, ânsia de vômito, náusea? Então vamos lá, vamos tentar resumir o que ele mesmo descreve aqui no raio-x. Tanto pegando carona com alguns comentaristas bíblicos, como William Hendricks, como o próprio mestre, é assim que o reverendo Arival Casimiro apresenta o Hernandes, carona com um outro comentarista, Simon Kistemac, o próprio reverendo Augusto Nicodemos e tantos outros servos de Deus aí, aqui do Brasil e fora do Brasil. O que a igreja estava fazendo para provocar em Cristo ânsia de vômito? E que nós precisamos tomar cuidado para não fazermos o mesmo. Então, Bíblia aberta, e vamos para o raio-x. O raio-x que nos oferece o que ela estava fazendo para gerar em Cristo ânsia de vômito. Então vamos lá, Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14, muito especialmente no versículo 15, que é o raio-x propriamente falando. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, aí vem a resposta: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A igreja estava vivendo uma religiosidade vazia, uma religiosidade da indiferença. Alguns colegas chamam de o perigo da religiosidade. O nosso Deus não tem problema com religião, quando o assunto é a verdadeira religião. E a verdadeira religião tem nome, e esse nome nós temos o privilégio de conhecer. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Então, muito cuidado também com esse discurso de pastores que gostam de bater na religião, na religião. O nosso problema são com as falsas religiões. Mas o ser humano por si só é um ser religioso, porque ele foi feito justamente para ser religioso. Agora, para ser religioso na verdadeira religião. E a verdadeira religião é viver no verdadeiro Deus, caminhar com o verdadeiro Deus e viver para a glória do verdadeiro Deus. O único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então cuidado com esses discursos falaciosos que estão sendo pregados até em alguns púlpitos. Todavia,
a verdadeira religião cristã, cristocêntrica, que tem como alicerce Cristo, fundamento Cristo, ela pode se deteriorar, ela pode se degenerar em religiosidade, que é sinônimo de apatia espiritual, indiferença espiritual, que é sinônimo de viver de aparência. E para o nosso Deus, viver de aparência não funciona, pois sabemos o que ele disse para Samuel quando foi escolher o substituto de Saul. Samuel é um servo de Deus, mas como todos nós, vivendo fora do jardim, estamos sujeitos, mesmo como servos e servas do Senhor, aqui e acolá nos encontrarmos regidos pelas aparências. E Samuel olhou para alguns filhos de Jessé, regido pela aparência, disse: é esse o homem. E Deus chega e diz: não é esse. Cuidado, Samuel, porque você está se concentrando na aparência. Eu vejo o coração. Aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo, e agora? E ele pergunta: não tem mais ninguém aí? Ah, sim, o jovem, o caçula, está cuidando das minhas ovelhas, manda chamá-lo. Aí Samuel entendeu que era ele. Então, a religiosidade, que é uma deturpação da verdadeira religião cristã, na linguagem de Tiago, o primeiro capítulo, ela era o problema da igreja de Laodiceia, vivendo de aparências, uma igreja indiferente, uma igreja apática. Ela existia como igreja, se reunia para cultuar, mas tudo que ela fazia não passava de aparência. E quando uma igreja passa a viver no piloto automático, que é sinônimo de religiosidade, o Senhor passa a sentir ânsia de vômito dessa igreja. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, nós que somos membros desta querida igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, vamos para a particularidade de cada membro, porque a mensagem é para o coletivo, para a igreja como um todo, o corpo, mas esse corpo é feito de muitos membros. Eu pergunto a você: como você se encontra diante desse raio-x de Cristo? Você está caminhando na verdadeira religião, que tem como uma das principais características um relacionamento vivo com o Deus vivo, com o Cristo vivo? Ou você está vivendo de religiosidade, ou você está vivendo um cristianismo nominal? Preste bem atenção em nome de Cristo, e é com muito pesar no coração. E eu vou falar aqui no geral. Quando Cristo Jesus voltar, o dono da igreja, Ele mesmo compartilha conosco que naquele dia muitos membros de igreja se aproximarão dele e dirão: profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome, exorcizamos em teu nome. E ele vai responder sem titubear: eu nunca vos conheci. Então apartem-se de mim. Gente,
é para refletir. Naquele dia, e esse dia está se aproximando, como nós pastores desta igreja não queremos que nenhum membro desta igreja venha um dia passar por esse vexame, e um vexame irreversível. O momento é hoje para uma boa e necessária reflexão. Como está sendo o teu cristianismo? Como está sendo o meu cristianismo? Cuidado com a religião, cuidado para você não deturpar a verdadeira religião numa religiosidade. Cuidado para você não viver um cristianismo do piloto automático. Cuidado com a indiferença. Cuidado com a apatia. Cuidado para você não ser apenas um cristão nominal. É assustador, ao mesmo tempo que ficamos alegres, contentes, porque percebemos no Brasil mais e mais pessoas conhecendo o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ao mesmo tempo, concomitantemente, nos bate uma tristeza, porque algumas dessas muitas pessoas, para não dizer que muitas, estão vivendo um cristianismo apenas de aparência. São cristãos quando estão dentro de quatro paredes, são cristãos quando estão cantando, são cristãos nos momentos de êxtase, mas ao deixarem as suas reuniões de culto, ao chegarem nos seus lares, sofrem de amnésia, se esquecem que são cristãos, seguidores de Cristo Jesus. Eu compartilho muitas vezes com a minha esposa, e sem farisaísmo, sem legalismo, mas é assustador ver cristãos, servos do Senhor, se expondo nas redes sociais, numa sensualidade desenfreada, ainda usam um versículo da Escritura para acalmar a consciência. Mulheres cristãs mostrando as suas nádegas nas redes sociais e ainda botam lá um versículo como que para acalmar a consciência. Homens cristãos tentando dar uma de gostosão nas redes sociais, e ainda aqui não estamos pregando contra andar bonito não, viu? É da vontade de Deus que a gente ande bonito. O nosso Deus é o Deus da estética, mas não podemos confundir estética com sensualidade. Mulheres nas redes sociais mostrando seus seios, mulheres cristãs, onde não há nenhuma diferença de mulheres que não servem ao Senhor. Mas nos cultos, nos momentos de êxtase, você olha assim e diz: menino, há uma esquizofrenia aqui. Porque na hora dos cultos é uma espiritualidade, é um êxtase. E aí os pastores, com medo de perder os seus púlpitos, com medo de serem espancados, como espancaram João Batista, estão se omitindo. Com medo de não serem eleitos daqui a 4 ou 5 anos, estão se acovardando. Que jamais venha a ser esse o nosso caso. Como o presbítero Manuel compartilhou conosco na manhã de hoje, já após a escola bíblica, depois de termos cantado aquele cântico: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Aí vem o refrão: teu reino é sempre firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. O que é que diz o refrão? O reino de Deus é firmado em que, gente? Fidelidade e o quê?
misericórdia. E foi isso que ele compartilhou conosco aqui ao término da nossa EBD. Pastor, esse canto que é maravilhoso, nos emociona, porque essa parte que diz que o reino de Deus é firmado em fidelidade e misericórdia, é aí que está a razão da nossa existência, e é verdade, gente. Por isso Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, sem fariseísmo, sem legalismo, todavia, as misericórdias do Senhor não é para ser usadas para prosseguirmos no pecado. Elas não devem ser usadas como álibi para prosseguirmos no pecado. Porque o mesmo Deus também usa Paulo para falar aos Gálatas dizendo: com Deus não se brinca, e com Deus não, e de Deus não se zomba. Isso aqui é pastorado motivado pelo amor. Então, cuidado com o perigo da religiosidade vazia, apática, indiferente. Como nós estamos vivendo o verdadeiro cristianismo? Laodiceia estava assim, simplesmente assim. Lá não tinha heresia não, gente. Não tinha o que tinha em Tiatira. Não tinha heresia que ela acusa que tinha lá em Sardes, ou melhor, em Pérgamo. Mas era uma igreja vivendo apenas de aparência. É você e Deus. Reflita. Como está o teu cristianismo? Como você está se relacionando com Deus? Como nós estamos vivendo com Ele? Então tomemos cuidado. E ele compara a igreja como aquela água morna. Sabe, vocês não são nem frios e vocês não são nem quentes. Seria melhor que vocês fossem ou quente ou frio. Aliás, tanto a água quente como a água fria que emanavam, seja de Hierápolis ou de Colossos, elas tinham finalidade. A igreja de Laodiceia, em virtude dessa apatia espiritual, dessa indiferença, não estava tendo nenhuma finalidade. Ela estava deixando de ser luz. Vós sois a luz do mundo. Quem foi que disse isso? Cristo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma vela e coloca debaixo do velador, mas sobre, para alumiar os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Renan. Laodiceia deixou de ser luz. Laodiceia deixou de ser luz. Quando uma igreja trilha o caminho da religiosidade, quando ela sai da verdadeira religião, e essa verdadeira religião ela é deturpada, ela é degenerada em religiosidade, ela deixa de ser luz. E sabe o que isso provoca em Cristo? Ânsia de vômito. Esse é aquele sermão que a igreja fica naquele silêncio realmente que chega a ser quase sepulcral, mas ele é benéfico, porque a tristeza, segundo Deus, promove restauração. A tristeza, segundo Deus, promove vida. A tristeza, segundo Deus, promove o verdadeiro avivamento, que vai ser a próxima série das quintas-feiras. Nós teremos uma série aqui a partir de março à noite, o Espírito Santo, Deus em nós e através de nós. E depois da série do Pai Nosso, às quintas-feiras, teremos aqui o verdadeiro avivamento. É para a igreja mesmo ser aquecida mesmo. Isso é proposital mesmo, é para a igreja ser acrescida, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus que conosco habita. Não por nós líderes, apenas somos instrumentos dele. Como você está?
Por isso que ele olha para a igreja e diz, se dirige à igreja e diz: eu estou sentindo ânsia de vômito de vocês. Mas ele prossegue. Depois da religiosidade vazia, tem outro problemão com a igreja. Lembra que falamos aqui no início que a cidade era riquíssima, terra dos milionários. Por que não dizer aqui dos bilionários para aquela época? E era mesmo. Aconteceu um terremoto lá naquela região que devastou muitas cidades. O Império Romano ofereceu ajuda. Eles eram tão ricos que eles dispensaram ajuda. Não. Nós mesmos aqui vamos reconstruir. Então os membros da igreja também eram ricos. Mas eis aí o problema. Preste bem atenção em nome de Cristo Jesus. Quando o assunto também é dinheiro, encontramos as igrejas aqui e acolá perdidas. Ou é 8 ou é 80. O problema não é o dinheiro. O problema não é ter o dinheiro, porque o próprio Deus nos dá o dinheiro. A Bíblia diz, nós estudamos quinta-feira a quarta petição, que é a primeira petição horizontal, que envolve as nossas necessidades. E a quarta petição envolve dinheiro. Porque Cristo nos ensina a pedir o que na quarta petição, que é a primeira petição horizontal do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então está dentro disso aí: Senhor, conceda-me o dinheiro para eu comprar o necessário para cada dia. E esse pão nosso de cada dia, Ele vai nos conceder também, abençoando homens para serem grandes empresários, e esses grandes empresários vão dar emprego, de onde vamos tirar também o pão nosso de cada dia. Então o problema não é o dinheiro. Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele se dirige ao jovem pastor Timóteo e ele diz qual é o problema: o amor ao dinheiro, e não o dinheiro. O problema não é ser rico, mas amar a riqueza. E aí eis o problema: é amar a riqueza. Como alguns colegas gostam de usar essa expressão, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O dinheiro pode ser um bom servo. Quem usa com frequência essa linguagem é o reverendo Hernando Dias Lopes, mas ele é um péssimo senhor. Ah, irmãos, tem pessoas que não sabem nem usufruir do que tem. Sabe por quê? Porque elas deixaram de ter o dinheiro é que estão possuindo ela. O dinheiro não está a serviço delas, elas estão a serviço do dinheiro. Isso aí já se configura como idolatria. Então, se você tem, louvado seja Deus. Vamos acabar com essa história de ter problema com dinheiro. Senhor, me conceda dinheiro, Senhor. Mas dinheiro como um meio e não como um fim em si mesmo. E quando o diabo se aproximar de nós, como se aproximou de Cristo, e disse: eu te darei todos esses reinos aí, se você se prostrar e me adorar, que possamos responder: arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então que o Senhor continue te dando, mas como meio. A igreja de Laodiceia era rica. O problema é que ela passou a amar a riqueza. O problema é que ela deixou de confiar em Deus para confiar na riqueza. Aí gerou o quê? Arrogância, autossuficiência, presunção, petulância. Observe o texto aqui agora. Ele prossegue com o raio-x. Versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha o que a igreja... Vejam como a igreja estava se descrevendo. Vejam como ela estava se enxergando. Somos uma igreja rica, temos tudo e não precisamos de nada. Gente, isso aqui é arrogância pura. Uma igreja ensimesmada.
cheia de si. Veja o que estava gerando náusea em Cristo. Lembram de Nabucodonosor? No Antigo Testamento, relatado por Daniel, está lá no livro de Daniel. Olhou para a Babilônia e disse: ó grande Babilônia, que eu construí com o meu braço forte e para a glória do meu nome. Aí esse discurso ele chamou Deus para o ringue, ele chamou Deus para a arena. E não há quem ouse chamar a Deus para a arena e sair vitorioso. Ele teve que aprender quem é de fato o Rei soberano sobre tudo e sobre todos. Ainda bem que ele reconheceu isso. Não sabemos quando ele terminou a vida dele, mas uma coisa sabemos: naquele momento ele reconheceu que ele é criatura, que ele era criatura e Deus é o Criador. O Deus de Israel é o Criador. Como anda a tua relação com as posses? Como anda a tua confiança? A tua confiança está em quem? Tem um colega pastor que eu gostei, pregando sobre essa carta aí, falando sobre a autossuficiência da igreja, falando sobre a arrogância. O reverendo Ricardo Agreste, ele até coloca aqui, didaticamente, falando sobre, olha, pode ser uma arrogância social, envolvendo dinheiro, posição social, pode ser uma arrogância intelectual. Nós estamos na era agora dos doutores, dos pós-doutores, e pode ser também até uma arrogância espiritual, cristãos que se acham mais espirituais do que outro. Tinha um grupo lá em Corinto que era o pior grupo. A igreja estava cheia de partidos, e Paulo escreve para corrigir aquele problema. Um grupo se dizia ser de Paulo, outros diziam ser de quem? De Cefas, outros de Apolo, e tinha um grupo que dizia assim: nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo. Olha que discurso lindo. Nós somos de Cristo. Era o pior grupo. Esse era o pior grupo. Era o grupo que estava trazendo mais dano para a igreja. Então a arrogância, a soberba, ela pode ser social, envolvendo a economia, ela pode ser intelectual e ela pode ser também espiritual. Lembra do fariseu? Na parábola do publicano e do fariseu que Cristo narra, vejam a arrogância espiritual daquele fariseu. O publicano vai orar, não ousa olhar para o alto, bate no peito e diz: "Se propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador." O fariseuzão, e é muito fácil falar deles hoje, hein? Era a turma mais respeitada da época pelo povo, meus irmãos. Liam mesmo a Escritura, que era o Antigo Testamento. Eles liam mesmo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. O fariseuzão: "Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como. Olha, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo." Aí Cristo disse: quem desses dois aí saiu justificado? O publicano. Porque o fariseu orou de si para si mesmo. O Senhor odeia a soberba. O Senhor sente náusea da arrogância. Por isso a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Por que Laodiceia estava gerando ânsia de vômito em Cristo? A igreja estava tomada por arrogância. E aqui vai uma mensagem para nós presbiterianos. E aqui uma mensagem para nós calvinistas. E eu amo o calvinismo. E aqui uma mensagem para nós que somos de tradição reformada. E nós amamos a tradição reformada. Mas o que tem de cabra nesse meio soberbo, arrogante, presunçoso, achando que só eles são crentes, não é brincadeira. Eu já me deparei com pastores calvinistas por aí que eu me senti leproso perto deles. Eu me senti um lixo do mundo. Não entenderam o calvinismo.
Porque o verdadeiro calvinismo, a verdadeira tradição reformada, ela nos coloca de joelhos diante de Deus. O verdadeiro calvinismo, a verdadeira tradição reformada, ela transforma cada membro da igreja, ela faz cada membro da igreja ter aquele comportamento do publicano. Baixar a cabeça. Uma prática de um judeu. Bater no peito e dizer: "Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador." E não andar com o nariz empinado. Por isso a igreja estava gerando ânsia de vômito nele. Agora ainda bem. Ele nunca oferece o raio-x sem oferecer o remédio. E já caminhando para o encerramento, ele oferece o remédio para aquela igreja. Observe o remédio que ele oferece à igreja. E para nós também hoje, caso a gente venha aqui acolá se encontrar assim. Observem. Versículo 18. Começa aqui o remédio. Aconselho-te que de mim compres. Aqui é uma linguagem apenas retórica, porque você não compra. Aqui é para dizer: olha, só eu tenho o que vocês podem dar. Ele chama a igreja de miserável, pobre, cego e nu. Versículo 17. Aí no 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O ouro que vocês têm não podem comprar o que só eu posso dar. O reino de Deus, a verdadeira fé. A verdadeira fé também nos é apresentada na Bíblia como ouro refinado pelo fogo. A verdadeira fé é que é a mão vazia que recebe o reino de Deus. Se não nascer de novo, disse Cristo, não pode ver, muito menos entrar no reino de Deus. Mensagem que ele dirigiu a Nicodemos: eu tenho o verdadeiro ouro que vocês precisam. Eu tenho a verdadeira riqueza que vocês precisam. Vocês se apresentam como ricos, mas vocês não são. Vocês são pobres. Comprem de mim esse ouro. Busquem, eu tenho. Outra coisa, vestiduras brancas para te vestires. Lá era um centro de moda. Lá eles produziam um tipo de lã que era caríssima. Mas ainda assim ele dizia: vocês estão nus. A nudez no Antigo Testamento era coisa vergonhosa. Comprem de mim, busquem, eu tenho a verdadeira vestimenta que vocês precisam. A vestimenta da santidade, a vestimenta da justiça. Nós precisamos da justiça de Cristo. Ninguém é aceito diante do Pai sem Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a nossa justiça. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, o Pai, para que nele, em Jesus, fôssemos declarados justos, perdoados, inocentados em Cristo Jesus. E por último, vocês têm aí o melhor colírio, mas ainda assim vocês são cegos. Eu tenho o colírio para a cegueira espiritual de vocês. Eu mesmo sou o colírio de vocês. Sabe por quê? Ele é a luz que veio ao mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos, o próprio Cristo é o ouro que nós precisamos. O próprio Cristo são as vestimentas da justiça, da retidão, da santidade que precisamos. O próprio Cristo é o colírio que nos faz enxergar a vida, a verdadeira vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esse é o caminho de restauração para as igrejas que ousam imitar a Laodiceia. Esse é o caminho da cura para as igrejas que estão provocando ânsia de vômito em Cristo. Com tudo isso, ele continua se apresentando à igreja dizendo: eu estou aqui para restaurar vocês. Eu tenho o verdadeiro ouro que vocês precisam. Eu tenho a riqueza que vocês precisam. Então venham. Eu tenho as vestimentas que vocês precisam. Então recebam de mim. Eu tenho o colírio que vocês precisam. Então venham.
Louvado seja Cristo. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero perguntar a você, como é que está a tua alma? Está cansada? Ele está aqui para aliviar você hoje. Nós não servimos um Cristo morto, servimos um Cristo que morreu, mas Ele ressuscitou. Tem aquele cântico antigo que cantávamos em acampamento, ninguém quer cantar mais hoje, não é? Ressuscitou, ressuscitou. Vamos lá. Para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Para sempre, vamos celebrar, por quê? Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Ele jamais deixará de dar água viva para aqueles que reconhecem que precisam da água viva. Porque Ele mesmo é a água viva. Ah, gente, o nosso Senhor é a água viva, que pode expurgar a religiosidade, que pode expurgar a arrogância. E nos dá a verdadeira riqueza, as verdadeiras vestimentas espirituais. E olhos para enxergar o que o mundo não enxerga. E assim encerramos com a promessa dele, porque ele também faz uma promessa. Ele também faz uma promessa. Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor está no versículo 20. Para a mesma igreja ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Aqui seria para um outro sermão. Ele está falando para a igreja. Esse versículo aqui não é para evangelização, não é para incrédulo. Ele está falando para a igreja: eis que eu estou à porta e bato. Já imaginou uma igreja onde Cristo não está? Uma igreja que não está tendo comunhão com Cristo? Era Laodiceia. Ainda assim ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Quem são os vencedores? Aqueles que continuam ouvindo Cristo, aqueles que continuam abrindo a porta para Cristo, porque esses em Cristo são mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Ministério de Cântico. Do amor de Cristo será angústia ou perseguição. Porque estou bem certo, porque estou bem certo de quem nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Mas o Cristo. Amém. Amém, amém. Salmo 111, a partir do versículo 7.
As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos adorá-lo.